Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e ele é diretor de uma faculdade, a FAC+, aqui no estado de Goiás. E nós vamos bater um papo muito interessante sobre, está na moda, né, agora, Covid-19, economia, como é que vai ficar o mercado, como é que fica o dólar sobe, dólar desce, vira uma confusão danada na cabeça da gente e na economia do brasileiro. Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente bater um papo muito interessante. Que eu sei que você que dona de casa, às vezes você não tem nada a ver com o agro, mas você vai ver a interferência que tem o mercado internacional na nossa vida. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Toninho. Vamos falar. Márcio, começa o ano 2020, aquela expectativa violenta do brasileiro. O Brasil agora vai deslanchar, a coisa começou, o avião começou a decolar, de repente a torre falou assim, volta o avião, aterriza, porque a Covid chegou. E aí bagunçou a vida do mundo inteiro. Isso, Toninho, a gente teve nessa situação aí desagradável no início do ano, né? A pandemia mudou por completo a vida do brasileiro, né? E os impactos na economia, né, começaram a ser sentidos de imediato, né? Tanto que, né, todos têm percebido dificuldade, o desemprego aumentando, e isso, logicamente, um dos fatores, né, que foram impactados por isso aí foi o câmbio. Ele é um que foi afetado, a gente teve dólar aí chegando na casa aí dos quase R$6, 5,80, né, o governo precisando intervir aí. Um ponto positivo do câmbio é que facilitou a exportação, como você mesmo mencionou no caso do milho, ganhou competitividade no mercado externo, né? Pois é. E aí muita gente fala assim, eu não tenho nada a ver com dólar, eu não tenho, sim, vixe. Você não tem ideia o tanto que ele interfere na vida da gente, no nosso dia a dia. É uma coisa fantástica o que acontece. Inclusive, nós vamos conversar agora sobre reserva internacional. O que é reserva internacional? Todo país tem a sua reserva. Ou seja, é aquela gavetinha que você tem na sua casa, uma caixa de sapato, que você tem dinheiro ali dentro. Para quê? Para se der alguma confusão, você vai ali na caixa e tira o dinheiro. Isso é chamado de reserva internacional, que o governo brasileiro e todos os governos têm guardado dinheiro em dólar, justamente para uma época dessa. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que foi gasta aqui no país, agora com essa pandemia, foi assustadora. E o governo tem que intervir. Só que para intervir, ele tem que ter dinheiro. E ele foi na gaveta e tirou dinheiro, é o que a gente chama de reserva internacional. É isso, Márcio? Isso, Toninho. O governo tem, né, as suas reservas ali que permite a ele intervir, por exemplo, no caso da cotação do dólar. Né, se a gente for olhar, a gente chegou ao dólar aí na casa dos 5,80, quase R$6, né, e o governo teve que intervir. É esse gráfico? Justamente, é o gráfico que está aí na tela nesse momento. Se você for olhar lá desde 2015, 2016, ele veio numa ascendente, ou seja, o governo veio aumentando as suas reservas internacionais, chegando aí, né, a cerca de 390 bilhões, né, um pouquinho mais, e depois começou a recuar justamente no momento da pandemia, onde ele precisou intervir, vender dólar das suas reservas para poder baixar essa cotação. Quer dizer, e a gente observou lá no gráfico, que você viu que ele vinha subindo, né? Ele vinha subindo, e daqui a pouco ele deu uma queda. Olha lá, se você olhar ali para a direita, no 2019, depois janeiro de 2020, dia 2 de janeiro, olha a linha laranja como desceu. Desceu, deu um piquezinho, depois desceu de novo. Quer dizer, tudo isso aí mexeu com a economia e mexeu com o arroz que a senhora compra lá no supermercado, né, Márcio? Isso, justamente, Toninho, até porque você ganha competitividade no mercado externo, então, ou seja, seu produto começa a sair para exportação e aquilo que o Brasil importa fica mais caro devido a essa cotação, que é um exemplo do arroz, né? A gente é um importador de arroz. Sim, e grande importador. É um grande importador, então isso faz com que o arroz e todos os produtos que dependam de importação, né, subam em função o mais caro o custo de importar. E da mesma forma começa também o produto nosso a ter uma maior competitividade. Você vende mais milho, mais soja, mais carne e isso faz com que, para que não falte no mercado interno, o preço precise subir para ficar competitivo, ou seja, para que o produtor, a indústria, né, opte por não vender para o comércio internacional e venda para a gente que está aqui no país. Então, é preciso, né, que esse preço suba. E um detalhe interessante que o Márcio estava comentando
Às vezes é muito comum a senhora ir ao supermercado, uma feira, falar, meu Deus do céu, olha o tomate como está caro, olha a alface. Acontece que para produzir aquele tomate, aquele alface, adubo, os produtos sanitários que a gente utiliza, veneno, vamos falar assim, para você entender, é tudo importado. E tudo cotado em dólar. Subiu o dólar, sobe o preço. Isso, Toninho. A maciça, né, maioria dos produtos do agronegócio, dos fertilizantes, os insumos defensivos, né, são importados. Se não, no todo, pelo menos, ali, os microelementos, né, os componentes químicos da sua, né, formulação. E isso faz com que realmente o preço, né, aí dos produtos subam bastante. Então, essa Covid-19 mexeu e mexeu para valer. Márcio, medianas das expectativas de mercado, inflação, câmbio, Selic, PIB, como é que fica isso aí agora? Toninho, a gente tem, né, para esse ano, explicando o que é essa mediana das expectativas de mercado. É um levantamento que o Banco Central faz toda semana, né, ele faz ali entre quinta e sexta-feira e na segunda ele divulga essa informação, né, ou seja, é aquilo que o mercado financeiro, né, com o mercado geral espera. Para esse ano, por exemplo, a gente tem um PIB, né, que deve recuar aí em torno de 6,5%, né, ou seja, vai ficar um PIB negativo, ou seja, a economia nossa vai recuar. Por outro lado, né, a gente observar aí os dois primeiros itens daquela lista que estava ali, são os indicadores de inflação, no caso do IPCA, né, e a gente deve ficar com inflação muito baixa esse ano, até porque a população não está tendo como consumir. É verdade. Né? Tem as barreiras sanitárias, fechamento do comércio, né, distanciamento social. Então, isso faz com que, né, o acesso à aquisição de produtos seja mais dificultado, bem como também questão salarial, né? Boa parte da população está perdendo o emprego, dependendo dessas ajudas do governo, o que reduz o poder de compra. Menos gente comprando, obviamente, que a inflação vai reduzir. Né? Agora, nessa economia dá para recuperar, não dá, Márcio? Sim, se quiser dar, não dá? Sim, há ainda tempo para recuperação, né? Tanto que os próprios números mostram para o ano que vem já uma expectativa, né, de crescimento. Tá certo. Bom, eu conversei com o Márcio Antônio Ribeiro, o Márcio é economista, ele é diretor de uma das faculdades aqui de Goiás, a FAC+, e isso são temas interessantes, que às vezes a gente pensa que não interferem no nosso dia a dia, no preço do ônibus que você paga lá para andar de ônibus, mas interfere muito. Márcio, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, sempre enriquecedor, e até o próximo. A gente agradece, estamos à disposição, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: ninguém descobre novas terras sem consentir em perder de vista a costa por um longo tempo. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.